O governador Wanderlei Barbosa recebeu no Palácio, na última sexta-feira, os veículos de comunicação. Aliás, deve-se ressaltar a importância que Wanderlei dá ao setor de comunicação do Estado, diferente de outros governadores aí que preteriam veículos de comunicação. Na sexta-feira, inclusive, o Wanderlei disse que dá valor à comunicação mais que as redes sociais, porque, evidentemente, as redes sociais, o que muito político faz uso, não é? A população só tem conhecimento da versão de quem publica, ou seja, o político publica ali alguma coisa, evidentemente que ele vai publicar falando bem dele mesmo, né? É diferente de um veículo de comunicação falar sobre os projetos de governo, ou seja, um terceiro falar sobre os projetos de governo. Isso é lógica, né? E até a própria filosofia da coisa. De qualquer forma, o Wanderlei apresentou um balanço de 2022 altamente positivo, como você tem acompanhado nesse blog, e demonstrou a importância do PPA, ou seja, do projeto de obras estruturantes que o governo pretende implementar no Estado. E olha que o governo, o Wanderlei, tem tudo para fazer um bom governo nesse quadriênio de 2023 a 2026. E por quê? Ora, o governo tem feito o dever de casa. O governo fechou o ano, conforme até balanço publicado pela Secretaria da Fazenda essa semana, com a receita de fonte 0,500, aquelas receitas que ele pode aplicar em qualquer lugar, 2 bilhões a mais do que ele previa no orçamento de 2022. Isso é muito dinheiro, é um desempenho satisfatório. Do outro lado, as despesas foram reduzidas, ou seja, o governo tem feito o dever de casa. No ICMS, o governo arrecadou até novembro 1 bilhão a mais do que a projeção para o ano de 2022, ou seja, faltando um mês antes do encerramento do exercício, o governo já tem 1 bi a mais de ICMS do que o previsto. É muito dinheiro. Isso significa o quê? Uma competência do governo de fazer uso adequado dos seus recursos humanos e, evidentemente, da vontade política do governo de arrecadar mais e gastar menos. Isso é um expediente que deve ser ressaltado, porque isso não ocorreu nos governos anteriores, como você pode ver bem aí nesse meu artigo do blog, né, em que eu apresentava seguidamente as falhas, os equívocos do governo nessa questão da gastança, o governo gastando sem ter recurso. Aliás, o fisco estadual, é bom ressaltar, o fisco estadual trabalha a unhas e dentes, ou seja, daí a importância desse empréstimo que o governo está tentando fazer no BID, no Banco Mundial, para adequar, para melhorar o sistema arrecadatório. E aí o governo vai estourar a boca do balão. Hoje, o governo é o quinto melhor arrecadador de ICMS do país. Ele passou de uma posição de 13º maior arrecadador na administração do Mocarrales no ano passado para o atual quinto lugar no país. Então está muito claro o desempenho do governo do Estado na questão arrecadatória. Ele falta, evidentemente, melhorar a partir de agora a execução desses recursos que o governo pretende fazer com esses projetos estruturantes. A priori, não se tem nada contra, muito pelo contrário, a favor dessas questões aí, especialmente nas rodovias que o governo precisa implementar, e ele está conseguindo recursos, tem esse empréstimo de 1,7 bilhões aí, que os outros governos anteriores não conseguiram implementar, porque não tinha capacidade de pagamento, não estava equilibrado do ponto de vista fiscal, coisa que o Wanderlei conseguiu fazer aí no seu governo, passando o governo para a letra B na Capag. E pode fechar o ano na letra A. Tudo indica que será até o final do ano o governo estará na letra A da Capag. Por isso ele tem condições de tomar emprestado. Só para você ter ideia, a resolução do Senado prevê que os estados podem contrair empréstimo até o equivalente a 200% da receita corrente líquida, ou seja, o Tocantins assim poderia tomar emprestado até 20 bilhões de reais. E não tomar emprestado por quê? Porque ele não tinha capacidade de pagamento, coisa que o Wanderlei Barbosa conseguiu. Então a administração ela está indo a pleno vapor. O governador tem que tomar cuidado, especialmente com determinados assessores, né, com esses problemas na administração, não deixar que aconteçam problemas da administração que possam provocar soluções de continuidade nesse projeto que ele tem para o Estado e que apresentou na última sexta-feira. Um projeto que, com todas as condições executadas. E por quê? Porque o governo tem dinheiro, tem capacidade de pagamento, né, e sua administração, seus recursos humanos estão funcionando otimamente, ou seja, o Wanderlei conseguiu otimizar a máquina administrativa para dar o melhor de si
em favor da população do Estado. Tem que tomar cuidado, evidentemente, também com as movimentações dos deputados estaduais, que na Assembleia a maioria é favorável ao governo, que vez ou outra tenta jogar o governo na esparrela, ou seja, tenta reduzir, explodir todo esse capital político, administrativo e fiscal construído por Vanderlei Barbosa aí durante o seu governo. Um bom dia para você.